Meu nome é Marcela Lourenço e, pela maior parte da minha vida, fui a pessoa que minha família chamava quando precisava que um problema fosse resolvido, uma mesa posta ou uma bagunça arrumada. Tenho 32 anos e sou designer. Moro em um apartamento aconchegante em Seattle, longe o suficiente da casa suburbana dos meus pais em Bellevue para me sentir independente, mas perto o bastante para eles me puxarem de volta para a órbita deles sempre que precisam da Marcela confiável. É assim que me chamam, embora nunca na minha frente. É na maneira como presumem que vou largar tudo para ajudar, como se eu não tivesse uma vida própria. Era uma chuvosa tarde de quinta-feira quando meu telefone tocou. A tela se iluminou com mãe. Hesitei, sabendo o que estava por vir. Bárbara Lourenço não liga só para conversar. Atendi mesmo assim, apertando o telefone no ouvido enquanto mexia meu café, a garoa de Seattle batucando contra minha janela. Marcela, você vem cedo amanhã para arrumar o jantar da Júlia, certo? A voz da minha mãe era toda profissional, como se estivesse marcando itens em uma lista de tarefas. Gelei, minha colher tilintando contra a caneca. Júlia, minha irmã mais velha, acabará de se tornar sócia em seu escritório de advocacia. Um grande acontecimento, aparentemente digno de um jantar chique com colegas e amigos. Eu não tinha ouvido uma palavra sobre isso até agora. Jantar? Perguntei, a voz falhando. O que vai acontecer amanhã? Ah, você sabe, a festa da promoção da Júlia, ela disse, como se eu devesse estar acompanhando as infinitas vitórias da Júlia. É lá em casa, às 7. Precisamos da mesa posta, dos aperitivos arrumados. Talvez algumas velas acesas. Você é tão boa nessas coisas, Marcela. Passei o telefone para a outra orelha, meu peito apertando. Fui convidada? Houve uma pausa, então uma risada desdenhosa. Bem, é principalmente gente do trabalho da Júlia. Querida, você não se encaixaria muito bem, mas precisamos de você para ajudar a preparar as coisas. Pode estar aqui às 4? As palavras dela me atingiram como um tapa, afiadas e familiares. Eu não era boa o suficiente para sentar à mesa, mas era essencial para que ela parecesse perfeita. Fechei os olhos, a mágoa se instalando. Eu era a filha do meio, sempre organizando churrascos em família ou decorando para o Natal, enquanto Júlia, a filha de ouro, recebia todos os elogios. Eu me mudei para Seattle para escapar desse papel, para construir uma carreira projetando logotipos e sites, para ser mais do que a heroína anônima da família. Mas lá estava eu, ainda a quem eles ligavam para dobrar guardanapos. Tudo bem, eu disse, a voz firme apesar da raiva borbulhando dentro de mim. O que precisam que eu leve? Ah, só alguns guardanapos extras, ela disse alegremente. Podemos ficar sem obrigada, filha. Você é uma salvação. Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando encarar o telefone, a chuva lá fora espelhando a tempestade na minha cabeça. Pousei o telefone e olhei ao redor do meu apartamento, pequeno, mas meu, cheio de esboços e plantas que eu havia cultivado. Eu tinha trabalhado duro para criar esse espaço, para provar que era mais do que a garota que resolvia os problemas dos outros. No entanto, não importava o quão longe eu fosse, minha família ainda me via como a ajudante, não como a convidada. A frustração crescia, quente e pesada, até que meu telefone vibrou com uma notificação. Um aplicativo de reservas sugerindo uma mesa para no The Lighthouse, meu restaurante favorito, para a noite seguinte. Meu dedo pairou sobre a tela, o coração disparado. Pela primeira vez, pensei, que eles se virem. Toquei em reservar, uma mistura de culpa e emoção me invadindo. Desta vez, eu estava me escolhendo. Afundei no meu sofá, a confirmação da reserva brilhando no meu telefone. O Lighthouse, com suas mesas de madeira quentes e especiais de frutos do mar, era meu refúgio, um lugar onde eu ia para esboçar ou relaxar depois de longos projetos de design. Reservar parecia uma rebelião, mas a culpa me cutucava. Eu estava sendo egoísta? Minha família precisava de mim, não precisava? Então, lembrei-me de todas as vezes que havia largado tudo por eles. Jantares de ação de graças que eu havia cozinhado, festas de aniversário que eu havia planejado, tudo enquanto Júlia brilhava.
As memórias voltaram, cada uma um lembrete de como eu havia me tornado invisível. Crescendo em nossa pequena cidade em Oregon, eu era quieta, sempre arrumando as bagunças da Júlia ou ajudando minha mãe com suas elaboradas refeições de feriado. Júlia era a estrela, oradora da turma, destaque na faculdade de Direito, agora uma advogada de sucesso em Seattle. Eu tinha orgulho dela, mas doía que minhas contribuições mal fossem notadas. Uma vez, passei horas desenhando convites personalizados para o aniversário de 50 anos da minha mãe, apenas para ela se derreter com o discurso da Júlia na festa. Quando me mudei para Seattle, pensei que as coisas mudariam. Construí uma carreira, ganhei alguns prêmios de design, até comecei a sonhar em abrir meu próprio estúdio. Mas para minha família, eu ainda era apenas Marcela, a que fazia as coisas funcionarem sem problemas. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da mãe. Não se esqueça dos guardanapos. O chefe da Júlia está vindo, então certifique-se de que a mesa esteja perfeita. Não, por favor, não. Como você está? Apenas mais uma exigência. Agarrei o telefone, minha frustração transbordando. Eles nem perguntaram se eu queria ajudar. Apenas presumiram que eu apareceria, como sempre, para trabalhar nos bastidores. Pensei nos anos que passei facilitando a vida deles, apenas para ser deixada de fora dos momentos que importavam. Esse jantar não era apenas sobre uma noite, era sobre uma vida inteira de ser dada como certa. Abri meu laptop, encarando o e-mail de confirmação do Lighthouse. A culpa ainda estava lá, mas algo mais forte crescia, uma faísca de desafio. Eu não estava apenas dizendo não para arrumar a mesa, eu estava dizendo sim para mim mesma. Pela primeira vez, eu sentaria em uma mesa que era minha, não uma que eu havia preparado para outra pessoa. Silenciei meu telefone, a decisão se instalando como um peso que se erguia. Amanhã, eles teriam que se virar sem mim. Na manhã de sexta-feira, minha resolução estava firme, mas meus nervos, à flor da pele. Meu telefone vibrou com outra ligação da mamãe. Marcela, só para lembrar. Esteja aqui às 4. Estamos contando com você para deixar tudo perfeito, disse ela, a voz animada, alheia à tempestade dentro de mim. Imaginei-a na casa, movimentando-se pela cozinha, assumindo que eu surgiria para salvar o dia. Por um momento, vacilei. E se eles realmente não conseguissem se virar sem mim? Mas então me lembrei de sua dispensa casual de ontem. Você não se encaixaria. As palavras se repetiram, alimentando minha determinação. Eu já resolvi, mãe, eu disse, mantendo meu tom neutro. Não se preocupe. Oh, que bom, ela respondeu, o alívio claro em sua voz. Você sempre sabe como deixar as coisas perfeitas. Não sei o que faríamos sem você. Eu sei, eu disse suavemente, meu coração batendo forte. Eu sei. Depois de desligar, não fui à loja comprar guardanapos ou comecei a planejar a arrumação da mesa. Em vez disso, abri meu armário e peguei meu vestido favorito, um modelo verde escuro que me fazia sentir como se pudesse conquistar o mundo. Fiz minha maquiagem com cuidado, aplicando o rímel e um batom marcante, coisas para as quais raramente tinha tempo quando estava fazendo coisas para minha família. Enquanto pegava minha bolsa e trancava a porta do apartamento, o ar de Seattle parecia fresco, vivo com possibilidades. Pela primeira vez em anos, eu não estava colocando as necessidades deles acima das minhas. Caminhando até meu carro, senti uma estranha mistura de nervosismo e empolgação, como se estivesse quebrando alguma regra não dita. Minha vida inteira, fui ensinada a colocar a família em primeiro lugar, a ser aquela que aparecia, sem perguntas. Mas naquela noite, eu estava reescrevendo esse roteiro. Dirigi até o restaurante, as luzes da cidade refletindo nas ruas molhadas, meu coração mais leve a cada quilômetro. Eu não estava apenas pulando o jantar deles, estava reivindicando uma noite para mim, e parecia o começo de algo maior. Às 19h30, eu estava sentada em uma mesa de canto no Rush Anchor, com uma taça de Pinot Noir na mão, o brilho quente da luz de vela suavizando o mundo ao meu redor. O restaurante zumbia com vida, casais rindo, amigos tinindo copos, o aroma de pão fresco e camarão ao alho preenchendo o ar.
Tomei um gole de vinho, deixando o sabor rico se assentar na minha língua, e sorri. Pela primeira vez, eu não estava correndo para tornar a noite de outra pessoa perfeita. Esta era a minha noite. Eu podia imaginar o caos se desenrolando na casa dos meus pais. Mamãe provavelmente estava andando pela cozinha, a voz áspera ao perceber que eu não estava lá. Papai estaria tentando acalmá-la, dizendo que eu provavelmente estava apenas atrasada. Júlia, sem dúvida, reviraria os olhos, assumindo que eu havia faltado porque, no mundo dela, eu era a que não estava à altura. Imaginei a sala de jantar, a mesa pela metade, as velas apagadas, os aperitivos ainda na geladeira. O pensamento trouxe uma pontada de culpa, mas ela desapareceu rapidamente. Eles sobreviveriam. O garçom, um homem gentil com um sorriso caloroso, se aproximou. Pronta para pedir? Ele perguntou. Ainda não, eu disse, mas vou começar com os bolinhos de caranguejo. Ele assentiu e saiu, e eu me recostei, saboreando o momento. O restaurante parecia um santuário. Olhei ao redor, notando uma família celebrando um aniversário do outro lado do salão. A risada deles era contagiante. Me ocorreu que essa era a primeira vez em anos que eu me tratava com uma noite assim. Sem recados, sem exigências, apenas eu e meus pensamentos. A liberdade era inebriante, pela primeira vez, senti que eu era o suficiente. Meu telefone vibrou na minha bolsa, mas eu o ignorei, focando no bolinho de caranguejo quente e crocante e no jazz suave tocando ao fundo. Eu sabia que as mensagens se acumulariam. Marcela, onde você está? A mesa está uma bagunça, isso é tão egoísta. Quase senti pena deles, quase. Mas então me lembrei de cada feriado que passei na cozinha enquanto Júlia socializava com os convidados. Cada vez que minha mãe elogiava as conquistas dela enquanto meus esforços passavam despercebidos. Isso não era só sobre aquela noite, era sobre anos de invisibilidade. Mais tarde, enquanto saboreava minha segunda taça de vinho, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, olhei para ele. Uma mensagem do pai: sentimos muito, Marcela. Não devíamos ter presumido que você cuidaria de tudo. Podemos conversar depois? Li 2 vezes. Meu coração dividido entre satisfação e surpresa. Papai não era de pedir desculpas, especialmente por mensagem. Parecia a primeira rachadura na armadura deles, uma insinuação de que estavam começando a ver o que haviam dado como certo. Coloquei o telefone de lado, não pronta para responder. Aquela noite não era sobre consertar a bagunça deles, era sobre resgatar a minha própria. Enquanto o garçom trazia meu prato principal, um salmão perfeitamente selado com molho de limão e ervas, senti uma paz que não conhecia há anos. As luzes quentes e o burburinho suave me envolviam como um abraço, abafando o barulho das expectativas da minha família. Cada mordida era um lembrete de que eu havia me escolhido naquela noite, e parecia uma vitória. Pensei no caos que minha família estaria enfrentando, mas em vez de culpa, senti uma emoção tranquila. Que eles se virem, pensei, saboreando o sabor amanteigado do salmão. Meu telefone continuou vibrando, mas eu o deixei virado para baixo na mesa. Não precisava ver as mensagens para saber o que diziam: exigências, acusações, talvez um toque de pânico. Por anos, fui eu quem apareceu, suavizando as bagunças deles, garantindo que cada evento fosse impecável. Mas naquela noite, eu havia terminado de desempenhar esse papel. Olhei ao redor do restaurante, avistando um casal dividindo a sobremesa, a risada deles acendendo um desejo em mim. Eu queria mais noites assim. Momentos que fossem meus, não emprestados do holofote de outra pessoa. Quando a sobremesa chegou, um cremoso tiramisu polvilhado com cacau, fiz uma nota mental para começar a sonhar mais alto. Talvez eu viajasse, visse os penhascos de Santorini ou os mercados de Marrakech. Talvez finalmente apresentasse aquele estúdio de design para o qual eu vinha esboçando ideias. As possibilidades pareciam infinitas e, pela primeira vez, acreditei que poderia persegui-las. Dei uma mordida lenta no tiramisu, as camadas embebidas em café derretendo na minha boca. Isso era liberdade, decidir o que eu queria sem as expectativas de ninguém me pesando.
Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas cortinas do meu apartamento, um raro brilho de Seattle que combinava com a calma dentro de mim. Nenhuma mensagem frenética ou recado de voz me saudou. Uma pequena vitória. Preparei café, o aroma rico preenchendo o ar, e sentei à janela, observando a cidade despertar. Pela primeira vez, eu não estava me preparando para uma lista de tarefas ou exigências. Parecia que eu estava respirando pela primeira vez em anos. Meu telefone vibrou no meio da manhã e vi pai na tela. Hesitei, então atendi. Ei, Marcela, ele disse, a voz mais suave que o normal. Tem um minuto? Claro, respondi, mantendo meu tom uniforme, embora meu coração batesse forte. Devo-lhe um pedido de desculpas, ele começou, e quase deixei minha caneca cair. Ontem à noite, não devíamos ter esperado que você largasse tudo. Não foi justo. Engoli em seco, pega de surpresa. Está tudo bem, pai. Eu só me senti invisível ultimamente, como se estivesse aqui apenas para resolver as coisas para todo mundo. Eu sei, ele disse, suspirando. Sua mãe e eu conversamos depois que os convidados foram embora. Percebemos o quanto dependíamos de você sem dar o devido crédito. Você merece coisa melhor. As palavras dele me atingiram fundo. Uma mistura de alívio e emoção apertando meu peito. Isso significa muito, admiti. Eu só quero ser vista por quem eu sou, não apenas pelo que eu faço. Conversamos um pouco mais, a voz dele quente, quase hesitante, como se estivesse navegando em um novo território. Não foi perfeito, mas foi um começo. Quando desligamos, senti-me mais leve, como se uma porta tivesse se aberto para algo novo. Alguns dias depois, eu sabia que precisava conversar com a mamãe. O pedido de desculpas do papai foi um passo, mas era ela quem mais precisava me ouvir. Liguei para ela em uma tarde tranquila, sugerindo que nos encontrássemos em um café aconchegante perto da casa dela. Ela concordou, a voz seca como sempre. Quando cheguei, ela já estava lá, mexendo seu café com leite, a postura rígida como se estivesse se preparando para uma briga. Mãe, precisamos conversar sobre sexta-feira, eu disse, pulando a conversa fiada. E não apenas sexta-feira, mas tudo. Ela ergueu uma sobrancelha, defensiva. Seu pai disse que você estava chateada. Do que se trata isso? Respirei fundo, me recompondo. Passei anos ajudando com suas festas, seus jantares, seus planos. Sempre presente, sempre arrumando as coisas. Mas você nem me convidou para o jantar da Júlia. Você apenas esperava que eu arrumasse a mesa e fosse embora. Você sabe como isso me faz sentir? Os olhos dela se arregalaram, mas eu continuei. Eu sou sua filha, mãe, não sou assistente. Nunca reclamei porque pensei que era isso que a família faz. Mas estou cansada de ser invisível, a menos que você precise de algo. Ela olhou para o café, mexendo lentamente. Marcela, eu não percebi. Sempre contamos com você porque você é tão boa nisso. Eu não quis fazer você se sentir menos. Mas fez, eu disse, minha voz firme, mas calma. Preciso de limites. Vou ajudar quando puder, mas mereço ser valorizada por quem sou, não apenas pelo que faço. Ela assentiu, a expressão suavizando. Você está certa. Sinto muito. Vamos melhorar. Não foi tudo o que eu queria, mas pareceu um ponto de virada, um vislumbre de esperança de que as coisas poderiam mudar. Nas semanas seguintes, notei pequenas mudanças. A mamãe começou a mandar mensagens perguntando como eu estava, não apenas para listar tarefas. Papai ligou para conversar sobre meu último projeto de design, não para pedir ajuda. Até a Júlia, ainda envolvida em seu mundo jurídico, parecia pisar mais leve ao meu redor. Não foi uma mudança completa, velhos hábitos são difíceis de morrer, mas parecia que eles estavam começando a me ver de forma diferente. Em um sábado, a mamãe me convidou para um jantar em família, não para arrumar, mas como convidada. Cheguei à casa deles, os nervos formigando, meio esperando que me entregassem uma pilha de pratos.
Em vez disso, a mamãe me cumprimentou com um abraço caloroso. Está tudo pronto, ela disse com um sorriso. Entre, relaxe. A mesa estava posta, não perfeitamente, mas bem o suficiente, e o cheiro de frango assado enchia o ar. Sentei com o papai, rindo de uma história de quando eu era criança, roubando biscoitos do pote. Júlia, relaxando no sofá, até se juntou, oferecendo um sorriso raro e genuíno. Pela primeira vez, eu não estava correndo para consertar nada. Eu bebi vinho, compartilhei histórias e senti algo novo, um senso de pertencimento, não como ajudante, mas como Marcela, a filha deles, a irmã deles. Mais tarde, enquanto ajudava a mamãe a trazer a sobremesa, não por obrigação, mas porque eu queria, ela me deu um olhar. Fico feliz que você esteja aqui, ela disse suavemente. Exatamente como você é. As palavras dela me pegaram de surpresa, aquecendo-me por dentro. Foi um progresso. Pela primeira vez, senti que eles viam a mim não apenas o papel que eu sempre desempenhava. Naquela noite, voltando para o meu apartamento, o ar fresco parecia um novo começo. Pensei na garota que havia saído daquele jantar semanas atrás, zangada e invisível, e percebi que ela ainda estava ali, apenas mais forte, mais livre. Minha família não era perfeita, e talvez nunca fosse, mas eles estavam tentando. Mais importante, eu havia mudado. Eu havia aprendido a dizer não, a me escolher, a viver nos meus próprios termos. Alguns dias depois, minha amiga Dora veio, com comida para a viagem e seu brilho habitual. E aí, rainha dos limites, ela provocou, pegando arroz frito. Muito bem, eu ri. Estou pensando naquela viagem que sempre conversamos. Talvez Itália, talvez Grécia. Em algum lugar onde eu possa simplesmente ser eu. Essa é a Marcela que eu amo, ela disse, levantando sua lata de refrigerante em um brinde. Enquanto eu limpava as embalagens da comida, senti uma profunda satisfação. A velha Marcela, aquela que se desdobrava por todo mundo, se foi. Esta nova versão sabia o seu valor, e ela não voltaria atrás. Um mês depois, a mamãe mandou uma mensagem sobre outro encontro em família, deixando claro que eu era convidada. Eu sorri, respondendo, adoraria. Quando entrei na casa deles, o abraço da mamãe foi apertado. As histórias do papai eram calorosas, e até a Júlia parecia mais suave. A mesa não estava impecável, mas não precisava estar. Eu estava lá não para consertar as coisas, mas para fazer parte delas. Obrigada por ouvir a história de Marcela. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.